E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Curiosidades Tops, seu guia para os mistérios e curiosidades do Brasil e do mundo. Hoje, vamos mergulhar num tema fascinante: viagens no tempo. Já pensou se pudéssemos pegar um ônibus mágico e visitar outras épocas? Conversar com pessoas do passado, ver como as coisas eram, quem sabe até espiar o futuro? A ideia é curiosa, não é? E se eu te contar que essas viagens misteriosas podem estar acontecendo, disfarçadas de lendas urbanas que todos juram serem invenções? Neste vídeo, vamos explorar as 5 maiores lendas urbanas brasileiras que envolvem, acredite, viagens no tempo. Prepare-se para desvendar enigmas, questionar o que é real e se arrepiar com histórias que desafiam o tempo e o espaço. Será que a verdade está lá fora? Ou está escondida em outra época? Segure-se, porque a aventura já vai começar. Nossa primeira parada é no Ceará, na calorenta Juazeiro do Norte, onde o calor vai muito além do sol, viu? Nos anos 70, a vida seguia tranquila, até que apareceu um cara estranho na cidade. Roupas esquisitas, jeito de falar diferente, meio fora de época. A fofoca se espalhou rápido. Quem era ele? De onde veio? Ele dizia que vinha do futuro, descrevendo tecnologias incríveis. Uns riam, outros ficavam curiosos. Viajante do tempo ou maluco? Falava de guerras, desastres naturais, avanços científicos. E você, o que acha? Viajante temporal ou doidinho? Conta nos comentários. Nossa viagem no tempo continua. E agora desembarcamos em Ouro Preto, Minas Gerais. Uma cidade que transpira história, com suas ruas de pedra, casarões coloniais e, claro, lendas de arrepiar a alma. E a que vamos desvendar agora é de deixar qualquer um surpreso. Preparem-se para conhecer a história do menino que voltou no tempo. Era uma tarde como outra qualquer. As crianças brincando pelas ruas de pedra, quando um menino, vamos chamá-lo de Pedrinho, simplesmente desapareceu. Os pais, desesperados, procuraram em todos os lugares, mas de Pedrinho, nada. Os dias se arrastaram, a esperança foi dando lugar ao desespero. Até que, tcharam! Pedrinho reaparece, inteiro e sem nenhum arranhão, mas com uma história incrível. Segundo o garoto, ele tinha, acredite se quiser, viajado no tempo. Isso mesmo, ele jurava ter passado dias no século XVIII, em plena Ouro Preto colonial, no meio de soldados, damas de época e tudo que a gente só vê em livro de história. E o mais assustador é que Pedrinho não estava apenas falando da boca para fora. O menino descreveu com detalhes a vida naquela época, as roupas, a comida, os costumes, as casas, tudo. Capítulo 3. O trem fantasma de Campos do Jordão. Próxima parada: Campos do Jordão, a nossa versão brasileira da Suíça. Mas pode esquecer o chocolate quente e o fondue, porque a história de hoje é de gelar até a alma. Preparem-se para embarcar, se tiverem coragem, no mistério do trem fantasma de Campos do Jordão. Imaginem a cena: uma noite fria e escura, névoa espessa cobrindo a cidade como um lençol, trilhos de trem cortando a mata fechada. De repente, um som distante quebra o silêncio. O apito de um trem, mas não é qualquer trem, é uma locomotiva das antigas, movida a vapor, com vagões de madeira e janelas que parecem te observar com olhos invisíveis. Dizem que esse trem fantasmagórico só aparece em noites de neblina forte, e que ele não segue nenhum caminho certo. Ele simplesmente surge dos trilhos da memória, como um fantasma do passado buscando um destino que se perdeu no tempo. Mas o que torna essa lenda ainda mais assustadora são os relatos de quem jura ter visto o trem de perto. Segundo as más línguas, os vagões são ocupados por figuras sinistras, passageiros vestidos com roupas de época, pálidos e calados, como se estivessem presos em um looping temporal. Alguns até dizem ter visto o maquinista, um homem alto e magro,
com um olhar triste e um semblante de dar pena. Capítulo 4. O ancião de Paranapiacaba. Chegou a hora de visitar Paranapiacaba, uma vila ferroviária envolta em névoa e mistérios, no alto da Serra do Mar, em São Paulo. Uma cidade com cara de passado, onde o tempo parece andar mais devagar. Um lugar perfeito para histórias que desafiam a lógica e a razão. E é lá que a gente vai encontrar o misterioso ancião de Paranapiacaba. Um homem que dizia ter desvendado os segredos do tempo. Imaginem um senhorzinho, com rugas que pareciam contar histórias de 1000 anos, olhos profundos que pareciam ter visto de tudo, e um conhecimento que ia muito além da sabedoria comum. Esse era o ancião de Paranapiacaba, uma figura lendária que atraía curiosos e descrentes de todos os cantos. Ele morava em uma casinha simples de madeira nos arredores da vila, cercado por livros antigos, mapas amarelados e relógios de todos os tipos. Diziam que ele era um estudioso do tempo, um sabe-tudo que dedicou a vida a desvendar os mistérios da quarta dimensão. Mas o que realmente deixava as pessoas de cabelo em pé eram as histórias que ele contava. O ancião jurava ter vivido várias vidas, em épocas e lugares diferentes. Ele falava com detalhes sobre civilizações antigas, guerras ancestrais, tecnologias que fariam a nossa parecer coisa da Idade da Pedra. Ele descrevia lugares de outros mundos, criaturas fantásticas e tecnologias que ninguém conseguia entender. Capítulo 5. O caso do relógio que parou em São Tomé das Letras. Nossa última parada, mas não menos misteriosa, nos leva a São Tomé das Letras, uma cidadezinha de Minas Gerais famosa por suas lendas, energias misteriosas e, claro, histórias de portais para outras dimensões. E é nesse cenário mágico que a gente vai desvendar o enigma do relógio que parou. Um mistério que desafiou a lógica e deixou todo mundo de cabelo em pé. No coração da cidade, no alto da imponente igreja matriz, um velho relógio de torre marcava não só as horas, mas também a vida daquela gente. Até que, em um dia como outro qualquer, o relógio simplesmente parou. Os ponteiros ficaram congelados no tempo, como se o próprio tempo tivesse dado um tempo. Tentaram de tudo. Chamaram os melhores relojoeiros, desmontaram e montaram o relógio, verificaram tudo, mas nada. O relógio se recusava a funcionar, como se alguma coisa tivesse bloqueado ele. E foi aí que a fofoca começou a rolar solta, mais rápido que pipoca em panela quente. Coincidência ou não, no mesmo dia em que o relógio parou, um forasteiro chegou na cidade. Um homem misterioso, com um jeito estranho, e um olhar que parecia ver além do normal. Ele se vestia de um jeito diferente, com roupas que pareciam de outra época, e falava pouco, só respondia o básico. Diziam que ele era um estudioso de coisas sobrenaturais, um viajante que rodava o mundo procurando portais para outras dimensões. E algumas pessoas começaram a achar que a chegada do forasteiro e o relógio parado não eram só uma coincidência. E aí, pessoal? Curtiram a viagem? De Juazeiro a São Tomé das Letras, a gente viu que o Brasil tem um monte de lendas urbanas que mexem com a cabeça da gente. Histórias que, reais ou não, nos fazem pensar sobre o que é real e como a gente enxerga o tempo. Qual dessas lendas te deixou mais curioso? Será que tem alguma verdade por trás dessas histórias fantásticas? Ou será que são só invenções do povo? Histórias contadas e recontadas para explicar o que não tem explicação. A real é que o mistério por trás dessas lendas é o que as torna tão interessantes. Elas nos lembram que, por mais que a ciência avance, sempre vai ter espaço para o mistério, para o inexplicável, para a vontade de saber o que está por vir.